Domínio Público recebe hoje na série Personalidades Gaúchas o advogado Omar Ferri. Doutor Omar Ferri, o senhor, não só no caso, né, da Lilian Celiberti, Universidade de Jesus, o senhor sempre teve uma atuação muito forte e muito respeitado também pela sua trajetória, sua história. O senhor já foi vereador em Porto Alegre, foi deputado estadual, mas são 54 anos de advocacia, né? O senhor ainda tem os seus casos, exerce ainda a advocacia. Como é que é essa história, né, em defesa do direito? Olha, a luta de um advogado é uma luta muito sagrada, porque o advogado defende sempre o direito dos outros e as lesões que os outros sofrem. Então, e tem na missão do advogado, no exercício de sua atividade profissional, tem muita sensibilidade, tem muito humanismo. E eu, por causa disso mesmo, o Jair Krischke, o desembargador Geiger e outras personalidades junto comigo fundamos o Movimento de Justiça e Direitos Humanos, porque naquela época havia um desrespeito total aos direitos dos cidadãos e aos direitos das prerrogativas e garantias pessoais. Mas nesses 54 anos de atividade de advogado, lutando no fórum, nos tribunais, eu faço essa retrospectiva com muita dor no coração, porque à medida que os anos vão passando, a justiça se torna muito mais difícil. Antigamente, principalmente em comarcas do interior, a gente tinha uma convivência com juízes e promotores. Hoje a gente já não conhece mais juiz, não sabe mais quem é o promotor, não tem mais acesso para falar com um juiz, com um promotor. Tudo se torna mais difícil. E quanto mais a justiça se adota providências, inclusive de caráter tecnológico, para apurar os processos, incrivelmente, as causas ficam demoradas cada vez mais. Isto, possivelmente, no fundo das coisas, é tudo decorrente de um problema social que assinala a deteriorização da comunidade, da sociedade brasileira como um todo, né? Essas beiras de cidades maltrapilhas, a formação de favelas, as dificuldades de vida, a situação sanitária precária, a dificuldade de acesso à justiça, a dificuldade de acesso ao hospital, ao médico, tudo isto eu denomino de problema social. E essa questão não vai ser resolvida no Brasil nem num ano, nem em 2, nem em 10, talvez em 50 ou 60 anos, dependendo do desdobramento e da evolução das administrações políticas. Hoje também está muito difícil em se acreditar num político, na política ou numa administração. Todas elas vão sempre piorando cada vez mais, por mais que administradores se esforcem, eles não conseguem debelar as circunstâncias que ocorrem na União, no Estado e nos municípios. A precariedade de dinheiro, as dificuldades de administração, as complexidades da vida, na minha opinião, tudo está piorando. Inclusive, o relacionamento pessoal. Hoje você não sabe muitas vezes quem é o seu vizinho, que mora na frente da sua casa na rua. É incrível que esteja acontecendo tudo isto hoje. Então, além desse problema social, há uma espécie de mal-estar social também, de incompreensão. E a justiça, me parece que muitas vezes se perde em escaninhos, em coisas milimetradas, em picuinhas, quando na realidade, na minha opinião, a realização da justiça é dar a cada um o que é seu, como dizia o Justiniano, e praticar atos de justiça com razão e com fé, que aquele é o ideal de um juiz, como um médico quando opera, como um advogado quando defende uma causa. Mas está tão difícil de conquistar isso hoje. Essa sociedade toda está desesperançada
nesse setor. Quer dizer, é triste eu, 50 anos depois, já com 76 anos, depois dessa vivência toda, não acreditar no futuro dessa sociedade ou no futuro desse país, imaginando que, não tendo luz verde, as coisas ainda vão se complicar e vão ficar piores. Infelizmente, isso é aquilo que eu sinto. Doutor Ferri, essa questão da lentidão da justiça é algo que muitas vezes ela ataca diretamente no próprio direito, né? Nós falávamos antes, no intervalo, sobre a questão dos precatórios, né? Veja que muitas vezes é um direito que está garantido que não se materializa, né? Sim, agora veja bem na questão dos precatórios. O que diz a lei? O que diz a Constituição? Diz que o Tribunal de Justiça, o presidente do tribunal, determina a inclusão do crédito do cidadão no orçamento de um ano para ser pago no ano seguinte. Mas isso não é pago. Quer dizer, no primeiro mês que a União não paga, que um governador não paga e que um prefeito não paga, seria dever do presidente do Tribunal de Justiça ou do juiz de falar com o prefeito, com o governador, exigindo o cumprimento de uma ordem judicial. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu ajuizei uma ação contra o Estado do Rio Grande do Sul por terem, Lili e Universindo, eles ficaram presos 5 anos no Uruguai. A Justiça brasileira determinou que o Estado pagasse uma indenização de, no mínimo, um salário mínimo para cada um durante esses 5 anos. Enfim, o Estado foi condenado ao pagamento de R$80 mil para a Lili e para o Universindo. O governador do Estado, na época, era o doutor Alceu Colares. E eu até era assessor pessoal dele, eu nunca falei sobre esse assunto com ele. Mas a verdade é que o Alceu Colares não pagou. Assumiu o Brito, se não me engano, foi o Brito. No mês de janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça se dirigiu ao governador, fez uma visita ao governador dizendo que os precatórios deviam ser pagos. E o Brito pagou. Pagou com 1 mês ou 2 de atraso. Bom, de lá para cá, ninguém pagou mais nada, né? Eu te disse antes, Jair Jorge. Aliás, eu citei o teu nome uma vez só num programa de televisão e digo tranquilamente, foi uma referência elogiosa. Muito obrigado, doutor. Naquela ocasião do convite para ser seu secretário do Busato, que é meu César amigo, Busato. E que eu entendia que aquilo tinha uma visão de abrangência, de distensão e de compreensão, que ninguém sozinho pode resolver problema de município ou de nação nenhuma. Mas o que eu me perdi na jogada agora. Os precatórios, o senhor está falando. Um exemplo lá da minha casa, por exemplo, que eu te falei antes. Eu ajuizei uma ação de cobranças de pensão integral para minha mãe em 1992 ou 1993. A minha mãe faleceu em 2005 com 92 anos de idade. Não vi o acordo do dinheiro e não sei quando vai ver. Agora não, e não sei quando nós vamos receber esta condenação. Por isso, Jair Jorge, eu vou dizer uma coisa que não vai agradar certo grupo judiciário aí, mas é uma verdade que não inafastável. Quando se fala de precatórios, eu acho que o maior culpado disso tudo que está ocorrendo, em primeiro lugar, é o sistema judiciário. Aí a justiça, numa determinada altura, inventou de dizer, bom, eu não posso nomear um interventor aqui em Porto Alegre para o Estado, para o município tal, porque o interventor não vai ter dinheiro para pagar. Eu acho que isso é apenas uma mera escusa para fugir do problema. Na realidade, se a Constituição Federal impõe que haja uma intervenção, que se intervenha e que se cumpra o ordenamento jurídico ou o comando constitucional. Queremos então aqui agradecer a presença do advogado Omar Ferri no nosso programa, uma grande honra, doutor Ferri, na série Personalidades Gaúchas. Muito obrigado. Nosso programa fica por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira, 10 para meia-noite, logo após Bibo Nunes Show. Boa noite, um ótimo final de semana a todos e até lá.